Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, onde quer que estejam, onde quer que estejamos, convidamos a todos, então, para criarmos em nós as condições para que possamos ouvir a espiritualidade amiga, sentir a mensagem de retorno, que possamos aproveitar mais desta prece, desta fala que se avizinha do nosso diálogo. Então, quem puder fechar os olhos, fechem, procurando respirar com mais calma, procurando sentir a presença deste Espírito amigo. E, como costumo dizer, pensemos em Jesus. É um guia seguro. Pensar em Jesus só quando levamos a mente nessa direção já nos traz uma sensação de mais calma, tranquilidade. Então, pensando nele, vamos rogar que Deus neste momento permita que os bons espíritos estejam conosco, nos trazendo os fluidos que necessitamos, acalmando os nossos corações, quem sabe intuindo bons pensamentos. Também podemos pedir o alívio, uma dor, a cura, uma cirurgia. Então, vamos pedir mentalmente, cada um peçam, mas peçam com fé, com muita fé em Deus, se entregando ao Pai Maior, com todo o amor, com toda a devoção possível. Que Deus permita aos bons espíritos olhar a cada um de nós e verificar se nossas súplicas estão necessidades que possam ser úteis aos nossos espíritos. Que Deus permita que esses pedidos sejam concedidos. Pai amado, te pedimos por nossa pátria, pelo nosso planeta, a fim de que possamos irradiar amor ao infinito, que em todos os corações aturdidos possam receber um pouquinho destes fluidos maravilhosos. Então, é isso que te rogamos, que assim seja. A nossa reflexão de hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Agora é um momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão.
com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar e desaproveitar o tempo e furtar o Senhor. Está aí a reflexão de hoje. O irmão Jussi que encontrou no Evangelho sobre este assunto. Pois bem, amigo Antônio, Gilson, quando tu falavas, corria minha mente sobre os ensinamentos que o Evangelho nos orienta. E eu percebi, Antônio, que tem alguns que são como os objetos da nossa higiene diária. Tem que ser constantemente praticados. Diariamente, eu diria. Não podem sair da nossa mente nunca. Eis um deles. Então, de uma simples frase de Tiago, Emmanuel nos traz essa reflexão profunda e profícua, que está lá no capítulo 11, Antônio. Amar o próximo como a si mesmo, porque nos convida a fazer hoje o bem, a praticar o bem hoje, a perdoar e pedir perdão hoje, a não empurrar para amanhã o exercício do amor. Por quê? Porque somos necessitados da sua prática e porque ela também nos revela o maior ensinamento que Jesus deixou para nós, que é o exercício da caridade, Antônio. Eu creio que nós estamos diante da lei do amor, da caridade. Todas as lições vão cair na lei do amor, né? Ela serve praticamente para tudo. Tudo, né? Mas tem alguns em que ela não pode ser deixada de citar. Eu não sei se o Dilson vai no mesmo caminho, e eu lembrava quando tu falavas agora que tem pessoas que se martirizam, às vezes nós mesmos, pensando no amanhã, ou pensando naquilo que aconteceu no passado. Mas será que vai acontecer comigo amanhã a mesma coisa? E deixa de viver o agora. Esse é um outro lado que a gente tem que pensar. Deixa de viver o agora melhor, viver melhor o agora. Ser mais feliz o agora, pensando naquilo que já passou, naquilo que poderá acontecer. A ansiedade é isso, né? Viver um excesso de futuro. Mas olha só o que o Emmanuel nos traz, a primeira frase. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Essa frase, ela sintetiza todo o estudo, né? Todo esse ensinamento. Então, agora é o momento decisivo para fazer. Não precisa mais fazer mais nenhuma frase, essa aqui basta. Chega, né? Dá para trabalhar essa aqui. Mas o que é, gente? O que é, o pessoal que está nos assistindo aqui, e os irmãos que estão aqui, o que é, na verdade, fazer o bem? Boa! Pois então, sabes que... Posso? Claro, deve. Vamos ver se consigo contribuir. Depois o Jussi vai ver ao lado dele, vai ver o que é fazer o bem. O que é o bem para mim, né? Será que é o mesmo para ti? Será que assim eu começo bem a minha fala? Eu tenho um verbo que eu uso muito para isso. Mas vamos lá, a tua fala. Pois é. Então, aos olhos de Deus, que Jesus vem nos ensinar através da lei do amor o que é verdadeiramente a expressão bem, né? Que então, sintetizando, tudo que está conforme as leis divinas é o bem, né? Mas nós temos o sentido, Antônio Jussi, o bem-estar. Nós estarmos, né, sentirmos uma sensação agradável. Então, para mim, isso é o bem. Se eu não tenho a doutrina cristã, se eu não tenho o amor divino, os ensinamentos de Jesus bem inseridos, enraizados no meu coração, na minha consciência,
eu passo a perceber e praticar a expressão bem como satisfação própria. Aí eu vou para o lado do egoísmo, porque eu começo a criar um excesso de amor próprio, que é o viés da tua conclusão, Jussi, né? Então, o viés desse ensinamento aqui, que agora é o momento decisivo para fazer o bem, é o nosso egoísmo nos causando o obstáculo para retardar. Então agora não, amanhã eu vejo isso. Amanhã eu me preocupo com isso. Né? Então hoje ele vai conseguir ajuda. E, de uma forma ou de outra, a gente vai postergando. A gente vai, né, deixando, entendendo que o bem... aí Santo Agostinho melhora esse entendimento. Jesus também fala, né? Você quer saber o que significa a expressão bem? Avalia. É bom para você o que você deseja para o outro? Né? Santo Agostinho, ele melhora, ele nos ensina dizendo, coloque-se no lugar do irmão. E perceba se o que você pensa ser bom também é para ele. Jussi, concordas mais ou menos com o que ele falou aqui? Claro. Sim, com certeza. Fazer o bem para mim, Antônio, sob o ponto de vista filosófico, é estar na lei de Deus. Estando na lei de Deus, eu estou fazendo bem. Eu gostaria de ver na parte prática do dia a dia. Tá, então na prática, no dia a dia tem um verbo que me ajuda muito. Cuidar, Antônio. Cuide de si. Cuide da tua vida, da tua saúde, cuide do teu sentimento, da tua emoção. Estarás fazendo um bem para ti. Cuide dos teus próximos, bem próximo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus amados, dos teus companheiros de jornada. Cuide de tudo que tu puder alcançar. Estarás fazendo bem, Antônio. Então o verbo cuidar, ele traz na prática, arrastado, o exercício do amor. Voltando ali para ele agora, vou estar antagonicamente colocando um contra o outro, no bom sentido, né? Sim. Ele falava assim, ó, cuidado para o egoísmo não tomar conta. Quando a pessoa pensa muito nele, ele vai deixar, às vezes, que o outro vai deixar ficar de lado. Ele diz, não, amanhã eu vou fazer, eu tenho que fazer isso hoje, não tem tanta premência o que ele precisa lá. Posterga. E isso tem que ter esse cuidado. Quando a gente às vezes se preocupa demais com o nosso bem-estar, isso, olha bem o que eu estou dizendo aqui agora. Não estou dizendo que não estou nada contra o que o Jussi falou aqui. Quando a gente cuida demais do nosso bem-estar, nós vamos esquecer às vezes do outro que está pior que nós. Esse é um cuidado que nós temos que ter. O bem é a caridade é o amor em ação. Antônio, mas... Contei o mas já... Mas, existe um axioma é verdade, gostei. Né, que diz o seguinte, ó, você só pode dar o que você tem. Então, se tu não cuida de ti, tu não te ama, Antônio. Se tu não te ama, tu não tem amor para dar. Eu sei que isso é filosófico, mas para que eu possa irradiar confiança, para que eu possa irradiar otimismo, para que eu possa irradiar paciência, tolerância, eu tenho que ter isso comigo. Então, Deus, quando nos coloca nas nossas provas evolutivas, Ele não diz para nós, seja infeliz para servir o próximo. Não, Ele diz para que nós amemos ao próximo assim como nós nos amamos. Depois eu vou seguir esse gancho aí. Tu segue o gancho porque há controvérsias. Olha só. Segue o gancho que há controvérsias. Eu não vou pela controvérsia, mas amar a Deus, ama teu Deus com todas as tuas forças, né? O maior mandamento. Aí Jesus vem e acrescenta, e ao próximo você deve amar como a vós mesmos. É tão profundo esse ensinamento de Jesus, que talvez por mais alguns milênios ainda a gente filosofe a respeito,
de condições que a gente ainda não percebeu, não teve situações ou expressões ou sentidos que nós não temos condições hoje de cognificar, de entender. Mas então, amar-se é uma expressão tão importante para que a gente possa saber amar ao nosso próximo. E nós ignoramos. Então, voltando à expressão, o que é bem, né? Deus, interessante que Ele coloca nas leis naturais, no nosso cotidiano, o que nos faz mal e o que nos faz bem. Então, por exemplo, nós podemos de um veneno fazer um remédio, depende da dose. Mas também podemos do remédio fazermos um veneno. E aí eu digo, né, outro dia usei essa expressão, bebe muito, bebe água. Que pensar, Deus, se a água não se tornar tóxica. Sabe onde está o limite daquela expressão que tu usaste antes? Que se nós gostar demais de nós vamos entrar no lado do egoísmo. O limite está na lei, Deus. Com certeza. E Jesus nos disse, quereis que os homens vos façam tudo aquilo que você faz a eles. Então, aquilo que nós fazemos aos outros, nós podemos desejar para nós também, Deus. Devemos, porque se não for bom para mim, também não serve para o meu próximo. Exatamente. Eu não discordei dos irmãos, o que eu quis colocar antes para que todos nós pudéssemos entender, foi exatamente isso aqui, ó. Se nós, às vezes, esperar, eu só vou trabalhar se eu estiver bem. Bem. E às vezes eu nunca vou estar bem. E eu preciso a si mesmo trabalhar, para o bem do próximo. Isso que eu quis colocar, para somar, para entender, porque normalmente eu não vou estar sempre bem, mas eu preciso a si mesmo trabalhar, para o bem do próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, aquele próximo, isso não é egoísmo, aquele próximo pode estar pior que eu, então eu preciso ajudar ele, embora não esteja tão bem. Nesse sentido que eu quis colocar. Sim. Acho que os irmãos vão me entender agora. Com certeza, né? Com certeza. Claro. Nós, na realidade, Antônio, trazendo para aquilo que tu gosta muito, que é a prática, nós não temos que ter preguiça de fazer o bem. Porque qualquer sentimento negativo para não fazer o bem para os outros é negligência, é preguiça. Então, as nossas condições nunca serão as ideais, Antônio. Isso aí que eu quero Nunca será. Se nós ficar esperando que nós estejamos nas condições ideais, nós vamos passar aqui, nós vamos esperar o amanhã. Nós vamos esperar o amanhã. Daí o cano de água que está furado vai vazar muito mais do que... Sim, né? Mas nós temos insistido muito, e nós poderemos insistir por todo sempre, né? A expressão de que Jesus nos exemplificou em sua trajetória aqui na Terra, como a gente deve se portar. O que tu colocastes agora, Antônio, verifiquemos o último instante, os instantes derradeiros dele na cruz. Ele lá naquele sofrimento atroz, o que ele faz? Né? Ainda leva a mente a Deus e diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mesmo ali impedido de qualquer movimento, mas ele verbaliza aquela prece, aquele pedido. E assim nós podemos fazer. Mesmo estando moribundos por algum motivo, em sofrimento, algo dá para fazer em prol do próximo. A caridade é isso. A caridade, ela é qualquer expressão de amor. Isto é o bem. Isto é o bem. Aí que está o bem. Aí que está o bem, quando eu vou me sentir feliz porque eu ajudei e eu consegui fazer algo para alguém, sem espalhar que ele fez isso. Ele está quieto, mas no seu interior ele está feliz. Isso é o bem. Porque ele não é por ninguém, é por ele próprio, mas ele conseguiu fazer isso, vai se tornar aos poucos natural. Sabe que, para que nós possamos entender bem esse processo, Jesus não disse assim, ó, quando vós estiverem perfeitos, façam o bem. Não foi isso. Não.
Jesus nos convocou à prática do amor ao próximo da forma como nós somos, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, com os nossos escolhos, com a nossa cruz para carregar. Porque esse é o significado do nosso processo evolutivo. Claro, e aproveitando, Jussi, foi exatamente isso que ele disse. Pega a tua cruz, carrega ela e me segue. Isso, exatamente. Né? Foi essa a frase dele. Então, isso não significa, você vai ser feliz, vai estar curado, você não vai sentir dor alguma. Este é um planeta pelo qual o nosso espírito, ele encarna, e a carne, ela é perecível. E não existe como ninguém estar alheio a um sofrimento fisiológico. E é natural. Porque Jesus não nos ensinou que nós devemos ser ricos para fazer caridade. Jesus não ensinou que nós devemos estar plenos de amor para expandir amor. Jesus não ensinou que nós devemos primeiro ser perdoados e para depois perdoar. Não, ensinou a nós fazer a nossa parte. E isso é a lei do amor, Antônio. Essa é a lei do amor. Eia, é hoje. É agora. É agora. É agora. Não espera para amanhã. Esse é o momento. Bom, muita gente está hospitalizada. Muita gente está doente em casa. Muita gente não sabe o que tem. Os médicos não descobriram. A oração de hoje, eu vou pedir especial que o Jussi faça para todos esses que estão assim, que estão aguardando um recurso maior dos médicos, do mundo maior também, para todas as pessoas que estão em sofrimento, seja esse físico, como eu falei agora, mas também o espiritual, a dor da depressão, a dor das pessoas que tentam o suicídio. O Jussi faça a prece de final então para nós, em nome de Jesus. Então, queridos amigos, fazer o bem, querer o bem, amparar, cuidar, amar, perdoar, é para hoje, é para o agora, é para que nós nos fortalecemos no amor que recebemos. E é pensando nisso, e no pedido que o Antônio expôs, que eu convido a cada um e a todos que nos unamos em energia, em gratidão, em súplica, elevando nosso pensamento ao Pai Criador e ao Mestre Jesus, para suplicar as bênçãos da sua proteção e da sua misericórdia. Sabemos que os tempos são difíceis, que as cruzes estão pesadas, que muitos irmãos de nosso trato diário, de nosso convívio, de nossa relação, estão enfrentando sérias dificuldades. Mas nós sabemos também pela tua graça e pelos teus ensinamentos, Mestre Jesus, e por esta doutrina consoladora, que não existe morte, que o sofrimento é consequência de um processo evolutivo onde todos nós rumamos para a luz. Então, cada um e todos que neste momento firmaram fileira conosco, que possamos emitir sensações, emoções, energias amorosas a cada um daqueles que a gente sabe hoje que estão em dificuldade, que precisam de amparo, que precisam de acolhida, que precisam de conforto, que precisam de oração. Neste momento, espíritos benfeitores, em nome de Jesus, colhem dos nossos pensamentos e do nosso sentimento esta energia e levam ao Pai, ao Mestre Jesus,
para que o consolo se apresente, para que a fortaleza deles nos beneficie, e que a tua paz e a tua luz, Mestre Jesus, não falte a nenhum de nós neste momento de graves acontecimentos que a terra enfrenta. Que assim seja.